Bora hoje falar sobre o não, que a gente tanto fala para as crianças, né? E as crianças são tão acostumadas a ouvir o não. Sabe aquele momento que você diz não para a criança e ela começa a te responder: vamos comer? Não. Vamos tomar banho? Não. Vamos escovar os dentes? Não. A fase do não. Por que que a criança diz tanto não? E hoje eu quero trazer aqui para vocês uma maneira de dizer não sem falar a palavra não. Uai, Liz, mas como isso tem como eu dizer não para minha criança sem falar necessariamente a palavra não? Tem, tem. Vocês sabem que o não é uma palavra muito abstrata, né? Então, tudo aquilo que é abstrato, que a gente não consegue colocar a mão, ou que a gente não consegue visualizar, que não tem um sentido, que não tem um significado para nós, a gente não aceita. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês, por exemplo, não pense num carro rosa. Vocês pensaram num carro rosa? Qual que é a possibilidade de vocês pensarem num carro rosa? É muito grande, porque o cérebro não tem esta imagem. Então, quando a gente está ali no momento com a criança, né? Vamos tomar banho, vamos escovar os dentes. Isso não tem uma imagem, uma representação mental para a criança. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Quando que a criança começa a falar esse não para nós adultos? Por volta dos 2 anos. Por que dos 2 anos? Alguém já ouviu a fase da adolescência infantil? E de fato é uma fase de adolescência. Por que nesse período? Porque é a fase que a criança está começando a se entender como um ser, como sendo um ser diferente da mãe, né? Então ela começa a perceber que, os meus braços são meus braços, as minhas pernas são minhas pernas, a minha cabeça é minha cabeça. Eu saio de uma coisa que a gente chama de simbiose emocional. Eu começo a me separar da mamãe por volta deste período e começo a me entender enquanto um ser nesse mundo, enquanto um ser pertencente. Então essa separação emocional, literalmente emocional, que a gente chama de simbiose emocional, que é quando eu estou me desconectando da minha mamãe, eu estou me entendendo nesse mundo, eu começo a me enxergar, que eu tenho vontade, que eu tenho necessidade, que eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade, que não é mais só o que a mamãe fala para eu fazer que é interessante, que aquilo que eu quero fazer, que aquilo que eu tenho vontade também é importante. E aí tem uma coisa bem interessante que nós adultos fazemos com muita frequência, né? A gente começa a falar não para a criança muito antes dela começar a nos dizer não. Um ano antes a gente já está dizendo não para a criança. Como que a gente começa a dizer o não para a criança, né? Não mexe na tomada, não sobe aí, vai se machucar, eu já falei não, fecha a geladeira, não, 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 não. Eu começo, enquanto adulto, a ensiná-la o poder do não. E aí a gente vai ouvindo os nãos para o resto da vida, né? E aí tem uma forma muito simples da gente conversar com essa criança, né? Por exemplo, quando a criança vem até você e te pede: mamãe, agora eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa recentemente, né? Eu quero maçã. E aí você olha para a porteira, não tem maçã. A probabilidade de você para essa criança que não tem maçã e ela chorar é muito grande, porque ela não entende o fato de não ter maçã. E aí você diz para essa criança, ao invés de dizer não, nós temos pera, você quer? Você oferta outro produto para essa criança, você oferta outra coisa para essa criança, além daquilo que você tem. Porque as chances dela chorar, as chances dela entrar em desespero emocional é muito grande. É muito grande, eu diria até que é desesperador, né? É desesperador. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não tem essa possibilidade, né? Outra coisa que a gente faz aqui que dá muito resultado, que eu queria compartilhar com vocês, é a gente sempre fala aquilo ao contrário do que a criança quer. Então, por exemplo, a gente pode brincar com a criança, né? Eu duvido que você sabe ir tomar banho pulando num pé só. Se você tiver por aí uma criança de um temperamento forte, ela vai tomar banho pulando num pé só. Ou seja, ela fez aquilo que você queria que ela fizesse. Ela fez o que você queria que ela fizesse, sem brigas. E você sem falar o não.
Ah, mamãe, agora eu quero suco de uva. Olha, nós temos sucos de melancia, você quer? Entendem, gente, que a sutileza é uma forma simples de enganar o cérebro, literalmente, a gente enganar o cérebro da criança para que não haja um desconforto emocional. Ah, Lise, mas isso é bobeira, isso é frescura. Não, se não tem maçã, ele tem que entender que não tem maçã. Não é só porque ele quer maçã que eu tenho que dar maçã. Não, gente. Tem uma frase que eu amo, que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: um cérebro saudável não se envolve em emoções desnecessárias. Quanto mais emoção desnecessárias, para que eu vou levar uma frustração, algo que é desnecessário só para a criança entender? Primeiro que ela não vai entender porque ela não está na fase dessa compreensão daquilo que é abstrato. Ela está numa fase de compreensão daquilo que é concreto, daquilo que ela pode pegar, daquilo que ela pode tocar. Ela precisa tocar, ela precisa pegar. E aí eu entro no que a gente chama de disputa emocional com a criança, só porque ela tem que aprender que não tem maçã e pronto. Eu não preciso ensinar que não tem maçã e pronto. Não precisa ser assim, né? Então a gente conduz de uma maneira mais sutil, mais suave, com gentileza, né? Para que ela faça aquilo que eu quero que ela faça, né? Eu duvido que você vá tomar banho, por exemplo, indo como um sapinho, e a criança vai pulando como um sapinho. Eu duvido que você saiba ir agora como um carrinho de mão. Leve na brincadeira, assim como é para comer. Ah, eu duvido agora que você sabe comer de olho fechado. Se não sabe comer de olho fechado, e a criança vai fechar o olho e vai comer. Porque também tem aí um senso de querer agradar o outro. O coração da criança foi conquistado pelo adulto, né? Eu duvido agora que você saiba comer com perninha de índio. O problema é que nesses momentos, tanto de refeições como de banho, a gente quer que a criança faça o que precisa ser feito na hora que a gente quer. E se não for feito na hora que a gente quer, Ave Maria, é um Deus nos acuda, né? A gente não tem paciência para esperar, o adulto não consegue esperar. O adulto acredita que está perdendo uma batalha, uma luta, para que se a criança fizer o que ela tem que fazer em outro momento. E não, o fato dela fazer em outro momento não me tira a autoridade de pai e de mãe e me ajuda a não ter um ambiente de desarmonia familiar. Sabe aquele ambiente onde a gente fica, as pessoas ficam brigando o tempo todo porque tudo precisa ser feito naquele momento, naquela hora e daquele jeito? E aí não faz sentido. Não faz sentido nem para a criança, nem para o adulto e vai deixar cada vez mais aquele ambiente no caos. Então a dica que eu queria te trazer hoje é uma reflexão, na verdade. Leve no bom humor. A criança não precisa fazer exatamente do seu jeito e naquele momento. O importante é que ela faça. Não precisa você ficar brigando ou levando frustração para a criança porque ela tem que aprender. Aí lá na vida adulta, né, a gente não sabe lidar com frustração. A gente não sabe lidar porque a gente foi tão ensinado, sabe? A ter. Eu não recebi o carinho, o amor, o afeto, a conexão, o poder ter a liberdade de fazer em outro momento, que agora eu tenho dificuldades para lidar. Então leve literalmente com mais leveza. O importante não é que seja feito do seu jeito. O importante é que seja feito.